CBF convoca 40 clubes das divisões A e B do Campeonato Brasileiro para tentar aí um planejamento para a melhoria da arbitragem. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Neymar poupado contra o Palmeiras para jogar domingo contra o Flamengo. E vou falar também de uma mudança na Conmebol Libertadores. A Conmebol pode aí globalizar a marca da Libertadores e poderemos ter jogos na Europa, gente, ou na Arábia Saudita. É isso mesmo, a possibilidade é grande. Lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo. E vou falar também sobre uma covardia com o Bruno Henrique aí, vindo por parte da imprensa paulista. Vou falar também sobre fair play financeiro. Últimas reuniões aí para ser implantado o fair play financeiro no Brasil e tem renovação de contrato de Felipe Luiz. Eu vou trazer isso tudo para vocês aqui no canal, só que antes de tudo, eu peço para você que chegou agora no vídeo que não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, aciona o sino das notificações, não esqueça de deixar o seu comentário e na hora que você for comentar, você hype esse vídeo, tá? Bem, vamos começar falando sobre a final da Libertadores. Isso porque, gente, a Conmebol, ela estuda aí um projeto para os próximos anos aí, né, para as próximas finais da Libertadores, e a Conmebol estuda a possibilidade de realizar a final da Libertadores fora da América do Sul, nos próximos anos. A ideia seria expandir a competição de forma global, tá? Em entrevista ao jornal The Athletic, o diretor comercial Juan Emílio Roa, da Conmebol, ele afirmou que o tema está na mesa e com certeza vai ser votado aí. E, gente, alguns países aí, eles já surgem, né, como alternativa para o princípio das finais na Europa ou na Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita, ela teve alguns anos aí, muitos times saindo de fora dos seus países, né, para jogar finais na Arábia Saudita. É o caso da Espanha, que leva sempre a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita, porque globaliza a marca, né? Os times, eles ganham mais, né? Porque você estará saindo do país para outro país, a Arábia Saudita vai estar pagando um montante para você levar os jogos para lá e ver muita visibilidade. E a Conmebol estuda também levar o jogo para a Europa, aí, a Arábia Saudita e a Europa com certeza serão aí os principais palcos aí da Conmebol com escolhidas, né? Bem, vamos falar agora ainda falando sobre Libertadores, vamos falar sobre a final, porque teve uma mudança aí no horário da final da Libertadores. A Conmebol divulgou que o jogo será às 18 horas, horário de Brasília. Palmeiras e Flamengo entram em campo no dia 29, o jogo está confirmado para o dia 29, em Lima, no Peru. Só muda o horário sai das 4 horas, das 16 horas, para as 18 horas, horário de Brasília. Então, e uma notícia que eu trouxe de manhã no vídeo é que o Flamengo ele vai jogar com seu uniforme tradicional vermelho e preto, tá? A princípio, nos anos anteriores, os times visitantes, considerados visitantes, eles sempre jogam com o segundo uniforme, mas dessa vez a Conmebol liberou aí e o Flamengo jogará com seu uniforme rubro-negro. Além dessa mudança aí da Conmebol, a Conmebol divulgou aí a venda de ingressos para a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Como eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, os valores da primeira categoria, né, a primeira prateleira ali, elas variam de $320, cerca de R$ 1.728, e a categoria 2, ela varia entre $200, cerca de R$ 1.080. A categoria 3, $95, 513, disponível exclusivamente para torcedores dos clubes finalistas, tá? Isso aí é só para Flamengo e Palmeiras. Essa informação foi trazida aí pela Raíssa Simplício, tá? Bem, vamos falar agora sobre o fair play financeiro, depois a gente fala sobre a reunião entre clubes na CBF, tá? A CBF, ela tem um projeto aí de fair play financeiro, tá? E teve aí a última reunião
do projeto aí, vai ter a última reunião do projeto de fair play financeiro, tá? No futebol brasileiro. Terá a última reunião será marcada aí para o dia 11 de novembro, na sede da CBF, a Confederação Brasileira, no Rio de Janeiro, né, como todos sabem, e o grupo de trabalho aí formado por 4 clubes e 10 federações, irá se reunir para a última vez definir este novo modelo. Tá? O projeto final será divulgado no dia 26 de novembro, no Summit da CBF Academy em São Paulo. Clubes e federações têm participado aí com ideias e estão convidados mais uma vez para este último encontro. Essa informação foi trazida pelo jornal O Globo. E nesse último encontro aí será importante, porque daí vai sair o fair play financeiro. A gente vê aí nos últimos anos muitas coisas acontecendo. Clubes extrapolando, gastando demais, né? Clubes se endividando, sem ter condições de pagar. A gente vê o Corinthians, a dívida subindo, a gente vê o Atlético Mineiro, a dívida subindo, a gente vê o Internacional, a dívida subindo demais. A dívida do Internacional, ela tá enorme aí, Internacional devendo o Flamengo, devendo o Racing, devendo... Cara, é muito dinheiro que o Internacional tá devendo, e a ideia da CBF é impor esse fair play financeiro para os clubes ali, eles gastarem só aquilo que arrecada, né? Então, é uma boa iniciativa da CBF. Ainda falando em CBF, daqui a pouco a gente passa o assunto para falar do Neymar. 40 clubes da Série A e B, eles foram convidados pela CBF para participar de um grupo de discussão sobre melhorias da arbitragem. De 16 da Série A e 11 da Série B aceitaram participar. Seriam esses times da Série A: Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória. Da Série B são América Mineiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Ferroviária, Paysandu, Remo e Vila Nova. Ao todo, o grupo terá 62 membros, incluindo 21 federações estaduais e 6 integrantes da CBF e da CBF Academy, além dos comentaristas de arbitragem Salvio Spínola e Nadine Bastos, e do ex-jogador Paulo Roberto e Jamile Júnior. A primeira reunião está marcada para segunda-feira no Rio de Janeiro. A CBF vai bancar todos os custos e deslocamento e hospedagem de todos ali os envolvidos, tá? Mais uma informação trazida aí pelo jornal o Globo. E essa aí será uma boa, né, gente? Porque a arbitragem nos últimos anos aí, principalmente nesse Campeonato Brasileiro, ela tá terrível, né? Bem, lista de relacionados para o jogo contra o São Paulo. O Flamengo já divulgou a lista de relacionados. O Flamengo já está em São Paulo, né, para o duelo de amanhã contra o São Paulo. Duelo importante. A princípio, existe aí uma expectativa que o Felipe Luiz irá poupar alguns atletas. Está aqui a lista de relacionados. Vou passar para vocês. Alexandre, Ayrton Lucas, Jorge Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Douglas, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Guilherme Varela, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, Michael, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace. Eu tenho que destacar aqui uma coisa aqui. O Juninho, no jogo contra o Sport, ele entrou até bem. A gente sabe que o Bruno Henrique não vai estar para esse jogo, então pode ser aí que o Felipe Luiz coloque o Juninho ali como centroavante no lugar do Bruno Henrique, tá? Já no outro jogo, né, no jogo do nosso rival do Palmeiras, o Santos deve poupar o Neymar contra o Palmeiras, tá? O Santos decidiu aí preservar o Neymar no jogo diante do Palmeiras nessa quinta-feira pelo Brasileirão. O jogador será preparado para o confronto contra o Flamengo neste fim de semana, para vocês verem, né? Para quem pensou que o Santos ia com força máxima contra o Palmeiras, para não deixar o time do Palmeiras ser campeão e o
o Santos sair de lá de baixo, de perto da zona de rebaixamento, aconteceu o contrário, né? Vão poupar o Neymar, que é com certeza a grande peça desse jogo, para o jogo diante do Flamengo. Então, domingo, com certeza, teremos Neymar em campo. Tá? Agora vamos falar de Felipe Luiz e a gente fala do Bruno Henrique depois para fechar o vídeo. Porque a situação da renovação de contrato de Felipe Luiz, ela tá o seguinte, gente. A renovação está travada. Felipe Luiz, Flamengo, staff do atleta, do treinador. Por enquanto, as conversas estão totalmente travadas. As conversas só serão iniciadas após o término do Campeonato Brasileiro e final da Libertadores. Tá? O motivo são tempo de contrato, multa rescisória e valores salariais. E por enquanto aí está tudo emperrado, tudo travado essas negociações. Porém, assim que acabar os campeonatos, o Flamengo ele vai tomar a renovação de contrato com o Felipe Luiz, vão conversar, sentar e conversar. A gente não sabe se vai ter um final feliz, né? Porque caso o Felipe Luiz perca o Brasileiro e a Libertadores, acredito que a torcida do Flamengo não vai querer que o Flamengo fique com o técnico por vários motivos, né? Felipe Luiz tem jogos que ele é muito teimoso. E o Flamengo tem 2 campeonatos aí, está na disputa de 2 campeonatos e tem a obrigação de ganhar, né? Pelo projeto que fizeram no começo do ano, que tentaram priorizar aí o brasileiro, deixaram o Palmeiras passar, agora vão ter que correr atrás do Palmeiras. Então, é basicamente o seguinte, renovação de contrato de Felipe Luiz retoma ao fim da temporada, lembrando que o técnico já pode assinar um pré-contrato a partir de dezembro, né? Dezembro se encerra o contrato dele com o Flamengo e daí ele pode assinar um contrato com qualquer outra equipe, seja do Brasil, seja da Europa. Agora, para fechar o vídeo, falar sobre Bruno Henrique, isso porque está aí acontecendo uma verdadeira uma verdadeira palhaçada com o Bruno Henrique, uma verdadeira covardia com o Bruno Henrique, né? Isso porque, como todos sabem, o STJ dele marcou o julgamento do Bruno Henrique e cancelou, vai remarcar em outra data. E o Neto, gente, o Neto, que é comentarista do Donos da Bola, ele foi falar aí na internet ao vivo aí, falando que o Bruno Henrique não poderia estar jogando depois dos 2 gols que ele fez contra o Sport. Ele não deveria estar jogando, o Bruno Henrique. Se fosse jogador de qualquer outro clube, teria sido punido, não estava jogando. Se fosse do Corinthians, principalmente, o Neto quis falar. Mas, como é do Flamengo, não foi punido e está aí jogando sob efeito suspensivo. O Neto tem que entender que cabe a qualquer ser humano seu recurso na justiça. O Bruno Henrique entrou com recurso por parte dos seus advogados, por parte de advogados do Flamengo e conseguiu a liberação. É lei, Neto. Se conseguiu, é porque a lei está ali, reviu e entendeu que ele tem, sim, possibilidades de atuar com efeito suspensivo. E outro comentarista aí, esse é narrador de futebol, né, que é o Theo José, ele também desceu a lenha no Bruno Henrique, cara. Logo o Theo José aí, que é um bom narrador, né? Praticamente quase todo mundo gosta do Theo José. Eu particularmente não gosto, tá? Mas o Theo José também andou falando muito. Né? Então começa aí a imprensa já querer criticar a postura do Flamengo, a postura do STJD e do jogador. Por quê? O jogador, ele não foi julgado. Então, na análise desses comentaristas e narrador de arbitragem aí, o Bruno Henrique deveria estar suspenso e não jogando. Na verdade é que tudo quando é para o lado do Flamengo, todos querem que o Flamengo se prejudique, né? É por isso que a gente fala, é contra tudo e contra todos que a gente vai conseguir ganhar esses campeonatos e mostrar, principalmente para esses antes aí, né? Porque o Neto é corintiano e fala que é corintiano e está torcendo para o Palmeiras. Não sei, mas eu quero que você deixe aí no seu comentário, aproveite e se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo, valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.